Anos Vorigod encontrou a deusa que veio simplesmente para trazer a paz do caos do rei demônio da tirania, cara. E essa deusa era ninguém menos do que a própria filha do Anos. Mas como é que ele teve essa filha aí? O que aconteceu para ter a origem dessa nova deusa do mundo que veio trazer a paz? Eu tô aqui para te explicar tudo isso e muito mais, com cada detalhezinho nessa história épica que a gente vai contar aqui. Vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A ideia inicial era saber sobre o segredo por trás de duas deusas mais específicas, né? Que são a deusa da criação e a deusa da destruição. O Anos já tinha derrotado seu pior inimigo, o Graham, que vingou a morte do falecido pai dele. E enquanto ele recuperava a maioria das memórias perdidas por causa da Ariel Creators Stars, algo estranho aconteceu com a Sasha, que era responsável pela última das Creators Stars. Basicamente, ela simplesmente despertou como Arbenil, que é a deusa da destruição. Talvez devido aos efeitos das estrelas da criação, de fato, a Sasha começou a dizer que ela era a deusa reencarnada da destruição. Ou seja, para ver se isso era verdade ou não, a equipe do Anos começou a investigar o castelo do Rei Demônio através dos fragmentos das suas memórias revividas, porque basicamente Arbenil foi selada dentro do castelo do Rei Demônio. Então eles encontraram alguns vestígios da deusa da destruição deixada por todo esse castelo. Só que no meio dessa jornada aí, o Anos encontrou a Anisone, cara, que era, no momento, ela ainda não tinha nascido basicamente. Mas como assim, Binas, ela não tinha nascido? Eu já vou te explicar isso aí. Só antes, capricha naquele like. Você que gosta de acompanhar essas histórias, quando eu trago mais histórias de Mahoga Queen, desse anime e de outros animes também, capricha nesse like e comenta aí embaixo. Binas, traz mais pra gente aí que nós estamos curtindo muito. Porque isso sempre dá uma força pra gente estar continuando aqui, pô, fortalece muito a gente estar continuando trazendo esses animes. E também, pô, levanta a autoestima total, né? A gente gosta de levantar hype de anime, então isso é bom pra caramba. Vamos que vamos. Bem, depois dessa chegada lá dentro do castelo de Helm's Gate, que é o castelo do Anos, eles começaram a procurar por mais informações que indicassem o passado da deusa da criação e também da destruição. Só que surgiu de repente uma voz que ressoava dentro do castelo. A Sasha virou para trás e viu uma jovem que estava num pavimento de pedra branca onde ninguém antes tinha sido visto. Ela parecia ter mais ou menos 6 ou 7 anos e usava algumas roupas que eram usadas de fato pelas divindades, né? Que vestiam coisas lindas como os deuses. Fora as asas que ela tinha na cabeça também. Aquela ali parecia simplesmente o fim da linha, né? Não tinha nada conectado a nenhum lugar para essa garota ter aparecido. Só que a Zeshia foi a primeira a gritar que essa garota era a irmã mais nova dela, a Anisone, cara. O que inclusive estava muito tempo à espera deles lá dentro do castelo de Helm's Gate. E a partir disso aí, cara, a Anisone levou todos para um local pré-determinado antes da chegada dos deuses lá. Todos pularam dentro de uma luz branca no fim do caminho e o cenário simplesmente mudou rapidamente, como se fosse um cenário repintado como tinta, tá ligado? Como se fosse uma aquarela. Depois desse outro lugar tinha uma cidade à vista com vários edifícios. Eram lugares desconhecidos e alinhados em um grande palácio que também dava para ser visto a uma distância. Esse lugar era o céu azul dos deuses, era descrito como um céu divino, que continha vários reinos e domínios divinos dos deuses mesmo, porque eles eram todos espalhados como estrelas pelo céu azul brilhante. Então era uma variedade de paisagens coloridas, incluindo vulcões dourados, lagos brancos, terras espinhosas e também cidades semelhantes a Rodas e outros estilos aí. Só que essa cidade, mais especificamente, era uma cidade completamente nova. A gente está falando da cidade do Palácio do Broto Divino. Por que ela era uma cidade nova na Terra dos Deuses? Essa cidade divina ela foi criada por ordem da Enessun, tá ligado? Devido ao fato da Enessun não ser totalmente criada, além de ser uma ordem imperfeita, a cidade também era repleta de uma grande variedade de edifícios completamente estranhos. Por exemplo, existiam mansões que não tinham teto, lojas que não tinham portas e cemitérios sem lápides. Esses 3 específicos aí que a gente está falando são locais importantes para o nascimento da Anisone no final das contas. Mas o que aconteceu para todos estarem ali e também 2 pessoas especificamente, que era a Eleonor e a própria Zeshia, conhecer a Anisone? O fato é que essa menininha aí já fez contato com a Zeshia e com a Eleonor através dos sonhos delas. Justamente porque ela precisava tanto dessas duas aí quanto do Anos. Ela precisava que todos fossem se juntar num santuário lá, porque a Enesone era uma ordem criada pelo deus Militia, com o desejo de tornar esse mundo mais gentil, um mundo mais tranquilo, e não aquele mundo de caos que foi no passado.
mas ainda não era uma criação perfeita. Ela não conseguia se lembrar das coisas. A Ensone foi criada para o mundo, mas não se lembrava de qual ordem ela era. Só que na verdade ela era um feto de origem, digamos assim. Então por que os deuses da criação não é originalmente um deus da ordem? Ensone foi simplesmente privada do nascimento por um outro deus. Vamos voltar um pouquinho lá no passado para a gente poder entender melhor essa história aí. Depois que o Anos transformou Abenil no castelo do rei demônio Delsgate, a Militia simplesmente apareceu diante do Anos enquanto os dois discutiam a tristeza da Abenil pelo seu papel como deus da destruição. A Militia era a deusa da criação. A Militia então chamou o Anos para ajudar Arbenil a se libertar da sua ordem, e quando o Anos esfaqueou a Militia com a espada destrutiva da razão, a Venus Donoa, ele lançou a Syrica na consciência separada da Arbenil para poder reencarnar ela como um demônio. A Militia disse até para o Anos para ele ser gentil com a Arbenil depois que ela reencarnasse, porque ela se apaixonou por ele. Como o Anos disse que ela era uma honra ser amado por ela, ele foi apenas um fato da primeira impressão emocional que ele teve ali, e depois que ela reencarnou, ele realmente tem sido gentil com ela. Só que mesmo nessa reencarnação, ela seria capaz de escolher quem ela amaria. Na verdade, ela poderia até não escolher o Anos, mas a Militia pediu para o Anos fazer esse acordo com ela, disse para visitar Arbenil depois que ela reencarnasse, se ela se apaixonasse por ele novamente. Então, ele deveria aceitar os sentimentos dela, e ele acabou aceitando esse plano. Só que, galera, 2000 anos atrás da história atual, a Militia, junto com o grande espírito Reno e o herói Canon, se encontraram com o rei demônio Anos no castelo do rei demônio Delsgate, para poder acabar com a grande guerra que estava rolando. Isso a gente viu lá no início do anime. Os quatro trabalharam juntos para lançar o Beno Leven, que foi usado, a partir da força vital do Anos como um poder mágico para ativar o grande feitiço. Criou então uma parede que dividiu os mundos e isolou as quatro raças até que seu ódio uma pela outra desaparecesse por completo. No entanto, durante esse ritual para separar o mundo, a Militia usou sua habilidade para apagar a existência de Celes Vodgold e também da Arbenil das memórias do Anos, porque o Celes pediu para a Militia para fazer que o Anos esquecesse ele e também a própria Arbenil. Então, basicamente, se ele soubesse que o pai dele tinha sido morto, ele ia querer vingar o pai, por isso que o Anos esqueceu disso por muito tempo. Só que tivemos um problema. A Militia logo percebeu que a sua paz atual era frágil e poderia entrar em colapso a qualquer momento. Então ela começou a garantir que todo o mundo permanecesse em paz, aprendendo que Nousgalia estava criando uma nova magia para poder criar a destruição do Anos. A Militia então o confrontou antes que ele atacasse o Anos numa tentativa de reverter isso, de voltar a um estado sem emoção. A Militia conseguiu dominar ele, só que durante a luta, Nousgalia foi capaz de aproveitar a magia de Jerga e também provocar a própria Militia. Já que ela não podia criar nenhuma magia de Eleonor, também sozinha, para poder manter ele confinado para sempre, o que era necessário para que o mundo continuasse funcionando normalmente, as coisas acabaram saindo do controle total. A Militia concordou com ele então, mas ela usaria todos os seus poderes para garantir que Eleonor nascesse o mais gentil possível, e também disse que que alguém no futuro libertaria ela do seu próprio destino. E isso está tudo predestinado agora. Depois então que ela se teletransportou para Delsgate de volta, ela guardou um erial da Estrela da Criação no corpo da sua irmã selada, dizendo a ela para lembrar que estava lutando para o mundo, estava simplesmente querendo salvar tudo. Então ela criou Ensone, que foi simplesmente para se certificar de que o novo mundo que viesse, o mundo que ela estava planejando criar, tivesse uma ordem muito mais gentil do que o caos que ela criou anteriormente. E aí ela enviou para o céu azul dos deuses para sua amiga, a deusa do nascimento, a Wenzel. Isso para que a Ensone nascesse completamente, porque ela não era uma existência que poderia nascer. Depois disso, ela usou seus poderes para criar um mundo subterrâneo, e aí, bem como as espadas de suporte dos pilares do céu, para que também o dossel celestial não entrasse em colapso no geral, eventualmente a Militia acabou participando aí do julgamento da seleção como um deus da seleção arcana e ajudaria de fato a vencer. Então, embora secretamente o seu verdadeiro objetivo era destruir o julgamento da seleção que causou inúmeras tragédias aos mortais, no final das contas, ela foi fatalmente ferida por Arcana, e que também estava enfurecido com a Militia por ter tentado simplesmente destruir o julgamento da seleção, e acabou que foi interpretado como uma traição. Antes de morrer, ela acabou transformando seu corpo divino no templo da ciência da Era dos Deuses, em Evarastoseta, porque ela usou a magia de Syrica, que a gente tinha falado, em si mesma. E ela acabaria então por reencarnar como Misha Necron, que mantinha sua afinidade com a magia da criação, que veio lá no início também, junto com o Anos, já está na história há muito tempo.
Só que mesmo depois disso tudo, a deusa do nascimento ainda não tinha feito a Eninsune nascer de fato. A Wenzel era um dos 4 deuses fundamentais porque ela simplesmente veio da existência logo depois da criação do mundo, que era justamente quando ela se tornou deusa que governava o nascimento do seu reino do céu azul dos deuses. Durante esse tempo aí ela conseguiu se familiarizar, fez amizades com a deusa Militia da criação, e antes que a Militia pudesse partir do Azure Sky, ela disse para Wenzel que o rei demônio Anos viria visitar ela. Basicamente, ele viria ao céu azul dos deuses. Então, algum tempo depois, a Wenzel acabou encontrando a Eninsune, uma jovem que era de fato uma ordem viva criada pela Militia, que foi transportada para o céu azul pelo uso dos poderes da Militia, que não conseguia retornar por causa dos muros, ela não podia ultrapassar os muros que foram criados. Sabendo que a Militia queria que a própria amiga Wenzel ajudasse a Eninsune a nascer, ela usou a sua própria autoridade para estabilizar a condição da jovem, embora ela ainda não pudesse nascer completamente. No entanto, cara, os outros deuses logo saberiam da existência da Eninsune, porque eles consideravam ela uma abominação, era uma ameaça a toda a ordem do mundo, enquanto eles se propunham então a destruir cada vez mais a Eninsune. Mas a Wenzel tentou proteger ela o máximo possível, enquanto também tentava descobrir aí o que faltava para que ela conseguisse nascer completamente. Mas logo ela foi capturada pelos outros deuses, só que ainda assim conseguiu atrasar e ganhar tempo em cima dos outros deuses, tempo suficiente para que a Eninsune conseguisse escapar ali da sua perseguição. E então a Eninsune ficou com esse cargo para cima dela de chamar todos ali juntos, né? Juntar todas as peças para o seu próprio nascimento. E agora que o Anos e o resto do pessoal estavam lá no Deus Gate, eles teriam que salvar a Wenzel, que estava aprisionada pelos outros deuses. Só que lá eles acabaram tendo que enfrentar o deus da escravidão, o Esnella, que também não foi muito fácil de se fazer, mas no final das contas o Anos conseguiu salvar e se encontrar com a Wenzel. Eles também conversaram um pouquinho sobre o porquê que a Eninsune simplesmente não conseguia nascer. Mesmo a deusa do nascimento tendo despertado a ordem dela, ela não vinha. O lance é o seguinte, em primeiro lugar, o nascimento da Eninsune é uma violação da ordem existente. Nada mais que isso. Simplesmente na ordem da divindade de nascimento, ela não se encaixava. Então, mesmo ela não seria capaz de ter um filho completamente. A divindade de nascimento não pode criar um ser que é contra a ordem de nascimento. Mesmo com a sua própria autoridade, não daria para fazer isso. A outra razão era Anderk, que é o deus do aborto. A ordem do aborto estava interferindo no nascimento da Eninsune, tentando dar a luz a ela, indicando que a Eninsune era uma vida indesejada para esse mundo. O papel do deus do aborto era simplesmente impedir o nascimento de algo que perturbasse a ordem do mundo. Só que como a criança era oposta tanto à ordem do nascimento quanto à ordem dos deuses do aborto lá do Anderk, pode ser que ela fosse oposta a todo tipo de ordem possível. O Anos, então, de início, junto com a Wenzel, pensou em até destruir o Anderk, porque se ele destruísse a ordem do aborto, basicamente a outra ordem do nascimento se sobrepuseria em cima dela e conseguiria fazer a própria garotinha nascer. Só que a própria Eninsune chegou e falou que não. Ela não sabia o porquê, mas a Militia tinha dito para ela no passado para ela não destruir o Anderk. Então o Wenzel teve a ideia de simplesmente despertar os verdadeiros sentimentos do Anderk. Basicamente, a Eninsune não nasceu porque ela foi roubada do que ela precisava para nascer, que era uma boneca sem coração, um vaso sem magia e uma alma sem corpo. Vocês já vão entender esse ditado, guarda ele que é importante. As bonecas sem coração eram localizadas em umas mansões sem teto, os vasos de magia são alinhados nas lojas sem portas e as almas sem corpo são enterradas nos cemitérios sem lápide. Justamente cada um daqueles lugares que a gente mencionou no mundo criado da Eninsune lá no início. Quando eles então juntaram todas as peças do quebra-cabeça que eram necessárias, a grande pergunta foi respondida, o máximo de todos. Por que a Eninsune só falava com a Zexia e também com a Eleonor? Simples, galera, muito fácil de responder, porque elas eram parte desse ditado. A Eleonor era, por exemplo, uma magia viva humanoide que foi criada como fonte de Djerga por Nosgalia no passado. A sua personalidade e as suas memórias pretendiam ser uma réplica da Djerga, colocando ela no posto para poder ensinar na Academia dos Heróis e transmitir o seu ódio. Só que tivemos um problema, a Eleonor nunca teve ódio contra os demônios. Os aliados de Djerga tentaram consertar isso apagando e reescrevendo suas memórias várias vezes, mas ela nunca nasceu e cresceu com ódio contra os demônios.
Depois de 300 anos de tentativa, a Eleonor foi considerada um fracasso. E ela foi alterada em magia projetada para fazer outros clones de origem, como Diego e Zéxia. Então, como ela era uma magia viva, mesmo que o corpo dela morresse, ela conseguiria reencarnar imediatamente. E também conseguia ver vários clones, tipo Diego e a Zéxia, morrerem cheios de ódio ao longo dos séculos. Eventualmente, ela concluiu que a única maneira do Diego e da Zéxia e da Academia dos Heróis finalmente encontrar a felicidade era destruir a sua própria origem e pedindo que mais clones de origem dela fossem criados com todo aquele ódio que eles tinham. Só que mais tarde, galera, foi revelado pra gente nessa parte da história que a criação de clones de origem sempre foi o propósito da Eleonor, porque era basicamente pretendido que ela fizesse isso, cara. Nosgalia acreditava que se fossem criados clones suficientes, eventualmente ocorreria uma mutação com uma origem forte o suficiente para abrigar um deus. Quem é a deusa da vez? A Enoncia, a garotinha. Então, a partir disso aí, cara, eles simplesmente precisavam cair com a força do deus do aborto, fazendo com que a força de origem do nascimento se sobressaísse, o que naturalmente faria a Enoncia nascer. Só que ainda tinha um problema, galera. O Anderk falou que a Enocia nunca iria nascer. Sabe por quê? Bonecas sem corações, vasos sem magias e almas sem corpos, mesmo que juntasse tudo isso, não tinha como nascer um filho a partir daí, porque a quantidade total de raízes para se nascer eram fixas. O limite superior da vida do santuário é de 122. Então a Enocia era 123ª, ou seja, 123 vida nascida. Se as pessoas não tirassem a vida de alguém, não tinha limite, não tinha espaço para a Enocia nascer. Mas se alguém fosse morto, aí a vez da Enocia venceria completamente. A razão pela qual a 123ª vida não nasce é porque não tem uma pseudo-raiz para isso em primeiro lugar no santuário. Só que nesse momento, o Anos criou a magia do jeito que ele é, a gente sabe como é que o cara é brabo, que se move exatamente na mesma ordem que o santuário Meto se move. Anos construiu a cirurgia materna de raiz de controle da magia. Uma linha de luz que emanava de uma cegonha lá, se desviou da Enocia e reuniu todo no polo aquático dentro da Eleonor. A magia que funcionava com a Ordem Mágica exercia um poder além da Ordem Mágica. Era uma magia além da própria existência. A magia do Rei Demônio da Tirania, que simplesmente fez com que o Anderk desaparecesse completamente e também a origem do Deus de Nascimento viesse a se tornar de fato a que estivesse prevalecendo. E aí, enfim, a própria Enocia nasceu a partir daí. E aí? Ficou esclarecido agora pra você? Eu acho que por essa ninguém esperava, né, mano? Eu mesmo, quando tava lendo, fui no hype total, não esperava, explosão de mente completamente, não tem nem o que comentar sobre isso. Por isso que eu falo pra você, deixa o seu comentário aí se você curtiu e o seu like também, pra gente sempre trocar essa ideia aqui, mano. Capricha aí que é importante demais pra gente ficar sempre firme e forte junto aqui, eu e você, é uma conexão sinistra, eu sei disso, hein, cara. Tamo junto sempre, galera. O mais importante de tudo também, não esquece, se inscreve no canal e ativa esse sininho pra você receber as notificações e sempre colar comigo quando tiver os próximos vídeos aqui no canal, beleza? Beijão no coração de vocês, um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!